Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Nacional Gesto, O Seguro Morreu de Velho. Hoje vamos falar sobre marketing e temos connosco António Sena e Silva, da General e Tranquilidade, que tem a responsabilidade no departamento de marketing. António, bem-vindo e obrigado por estares connosco em mais um episódio do podcast. Para começar, uma coisa simples e rápida. Qual é o segredo para tornar uma conversa sobre seguros leve, empática e até divertida? Olá Luís, olá, é um gosto estar aqui com a Nacional Gesto. Portanto, sabes que eu tenho uma ligação antiga à Nacional Gesto. Eu não vou contar a história da minha vida, mas tenho uma ligação antiga à Nacional Gesto e às pessoas da Nacional Gesto, aliás. Pelo menos há 25 anos. Pelo menos de 25 anos, não é? Pois nós fazemos 25 anos este ano. Pronto. A Nacional Gesto, pronto, eu pensava que... Mas não se chamava Nacional Gesto. Não, porque eu lembro da Nacional Gesto quando se chamava outras coisas. Outra coisa. Mas tenho uma ligação grande à Nacional Gesto. Pronto, tu convidaste-me a mim, eu avisei-te que havia pelo menos na General e Tranquilidade para aí 10 pessoas que eram melhores que eu para fazer este podcast. Mas não assim, nos conhecem tão bem como tu. Mas tu mesmo assim disseste que querias que fosse eu, por isso eu não podia faltar. Obrigado. Bem, voltando à pergunta, sobre o... Já não sei segredos, atenção, aviso já que eu não sei segredos. A única coisa que eu sei, aquilo que me parece importante em seguros... A tua pergunta pressupõe que os seguros deve ter uma comunicação cinzenta, não é? Que fala de tragédias, etc. E... Eu acho que o grande segredo, se é que há um segredo, é precisamente não tentar fugir do tema da tragédia, não é? Tentar ir pelos benefícios, porque eu acho que o seguro é uma coisa bastante boa, não é? É uma coisa positiva, é uma coisa que entrega um valor aos clientes, não é? Que traz previsibilidade. E eu acho que se nós conseguimos focar naquilo que é o benefício que traz para os clientes, eu acho que nós conseguimos ter uma comunicação bastante mais positiva, não é? O cliente precisa de saber que nós estamos a comprar, nós estamos a ficar com o seu risco para ele poder fazer o seu negócio à vontade, para ele poder, se ele quiser abrir uma loja de uma fábrica de pastilhas, ele tem que se focar em produzir pastilhas e a vender pastilhas, porque sabe que tudo à volta nós vamos garantir que se arder uma máquina, se tiver um acidente, se o seu caminhão que leva as pastilhas todas tiver um acidente, ele não vai perder o negócio todo. Porque nós garantimos disso, e eu acho que essa previsibilidade é uma coisa muito boa que nós entregamos quer às empresas, quer às pessoas, e eu acho que a nossa comunicação pode ser muito à volta disso, não é? Pois, esse é o ponto que a mim me faz uma certa confusão no que diz respeito à comunicação das seguradoras, a comunicação institucional, porque fogem muito dos temas trágicos. Um exemplo prático. No verão, campanha de seguro de acidentes pessoais. O que é que vão falar? Praia e sol. Não falam dos problemas que podem haver no verão, um mergulho mal dado e uma pessoa pode ficar paraplégica, e não conseguem demonstrar isso. Como é que as companhias conseguem dar a volta a isto e ir um bocadinho mais além e falar dos temas trágicos de forma, não digo atrativa, mas de uma forma clara, para que as pessoas percebam? Porque o que eu acho é que os clientes hoje em dia não percebem qual é que é o benefício do seguro. Sim, não é fácil, não é fácil, eu acho que também é uma questão cultural, eu acho que noutras culturas isso torna-se mais fácil, não é? Ser mais pragmático, ser mais frio a abordar... Ou mais realista. Ou mais realista, pronto. E aqui existe, se calhar, a nossa cultura, não existe essa... as pessoas chocam-se e se calhar fogem um bocado desse tipo de conversas, não é? Em todo o caso, acho que há abordagens... tu já me conheces há algum tempo, como disseste, sabes que eu gosto muito do humor e eu acho que há abordagens nomeadamente humorísticas, não é? E nós temos muita experiência, pelo menos quer em Portugal, mas sobretudo obviamente noutros países, em que é possível fazer uma abordagem humorística a temas que são, que nós chamamos sinistros, não é? Ou que são sérios, não é? E essa abordagem humorística acaba por... Eu sou um grande fã da abordagem humorística, porque acho que acaba por as pessoas... Com um estado de espírito bem disposto, não é? Conseguem no fundo absorver aquela mensagem e no fundo despertar ali uma necessidade que se calhar pode ser uma forma, mas sim, é verdade que existe alguma dificuldade em vender um seguro de vida e explicar à pessoa que a pessoa vai morrer. Admito que não seja fácil. Apesar de ser óbvio. Apesar de ser óbvio. Em princípio é aquele risco que em princípio todos temos como garantido que vamos... Exatamente. É uma fase que vamos passar, uma fase da vida que vamos passar. Em todo o caso não é fácil falar sobre isso, porque a pessoa obviamente que não está disposta a discutir esse tema eventualmente, mas sabe que isso vai acontecer, pode acontecer um dia e quando acontecer provavelmente convém deixar aqui a coisa mais ou menos orientada para quem o sucede, não é? Sendo um bocado mais polémico, não haverá falta de coragem da parte das companhias, da parte dos departamentos de marketing das companhias em assumir esse tipo de comunicação. Nós do nosso lado, da distribuição, e eu falo por mim enquanto responsável máximo pela direção de marketing,
todo disponível para fazer uma comunicação desse tipo. Mas o que eu sinto é que do lado das companhias não existe essa disponibilidade. Acho que há muita falta de coragem, muito medo em comunicar de forma clara e objetiva ao mercado quais é que são os benefícios de cada um dos seguros. Sentes isso ou não? Provavelmente, quer dizer, são estratégias de comunicação. Pronto, admito que esses temas não sejam abordados dessa forma tão pragmática, né? Pronto, mas eu acho que hoje em dia também tu tens várias formas de comunicação que te permitem contornar isso, não é? Tu tens pronto, a associação da marca a certo tipo de conteúdos, nomeadamente com o marketing digital, não é? Que existem milhões de conteúdos todos os dias, diariamente, a que as pessoas acedem através das redes sociais e esse tipo de comunicação permite-nos dar visibilidade, sei lá, de problemas, sei lá, olha, 30% da população portuguesa vai ter cancro a determinada altura da sua vida. Pronto, é uma informação relevante, é uma informação científica, que tem bases científicas e que, portanto, as seguradoras podem se associar a esse tipo de comunicação e transmitir essa necessidade da pessoa, obviamente, se proteger para uma situação dessas. Acho que há formas de comunicação que as seguradoras, eu acho que também estão a usar, não é? As seguradoras e noutros setores também, obviamente, que lhes permite, no fundo, passar essa mensagem que te estás a referir, não é? Que é mostrar às pessoas que as situações acontecem e que, portanto, elas devem se prevenir, seja na sua vida pessoal, para uma doença, para um acidente, seja da sua casa para um problema no eletrodoméstico ou um incêndio ou o que for. E, portanto, eu acho que há formas de passar essa mensagem. Agora, provavelmente, na comunicação institucional, isso não acontece, admito que não é hábito. Apesar de que, e eu digo-te eu sou um grande fã, não sendo eu, pronto, já tenho alguma idade, e quando nós falávamos antes da entrevista dos 4 P's, eu estou nessa fase da escola de marketing, mas eu sei que hoje em dia chega-se às pessoas, chega-se ao público através das redes sociais, pronto, e nomeadamente a General da Cuidado tem um departamento de conteúdos, que eu acho que faz conteúdos muito giros e consegue abordar essas necessidades. Está melhor. Pronto, assim, acho que está bastante boa e consegue sempre fazer associações a eventos diários, ao dia de Reis, o bolo rei com a casa lá dentro, com a proteção da casa, pronto, porque a pessoa pode encontrar um brinde, não é? Pronto, ou seja, há formas de comunicação subtil. Encontrar a fava. Pode encontrar a fava, isso. O brinde se calhar é bom, mas a fava provavelmente convém ter um seguro para a fava. E portanto... Sabes que os mais novos não vão perceber esta da fava. Porque já não existe. Não, é proibido. Pois, eu no meu tempo existia. Exatamente. Dar a trinca na fava. Pronto. Não, o brinde se calhar também não. E o brinde ainda pior. Mas pronto, há formas de comunicação mais subtis que não são tão explícitas, não é? Sim. E que não vêem ali uma fratura exposta, não é? Mas de qualquer maneira conseguem dar a entender à pessoa que pronto, os acidentes acontecem. Mas se mostrasse uma fratura exposta e a seguir a reabilitação e que graças ao seguro, em vez de ficar 6 meses sem poder andar, graças ao seguro e à fisioterapia e aos cuidados que o seguro proporcionou, se calhar em vez de 6 meses de recuperação teve 3 meses, eu acho que esse tipo de comunicação até poderia ser algo que as pessoas valorizem. Despertava as pessoas, provavelmente, sim, mais depressa, sim. Então, já que estamos neste tema, há algum exemplo de campanha que tenha conseguido simplificar um tema complexo, com humor ou criatividade? Não da General e Tranquilidade, mas do mercado. Não te cingires. Da General também há, mas eu vou falar. Não, por acaso há uma que está agora nos Estados Unidos, que é numa seguradora que é a Allstate, que criou uma personagem que é o Mayan, que é uma espécie de... Pronto, é um tipo que provoca os chineses, pronto, falando em segurez. Mas é um tipo que entra em casa da pessoa e... Um tipo, pronto, tem o cabelo para o ar e tal, tem assim um ar um bocado louco, e ele entra, mas está de fato, olha como nós estamos hoje, e ele está de fato, entra no ar, entra em casa das pessoas e depois provoca sinistros, entra lá na parte sei lá, na parte elétrica da casa, e começa aquilo tudo em curto-circuito e a pessoa está ali no fundo retrata o dia-a-dia da pessoa, a pessoa está a fazer o jantar com uns amigos e tal, e de repente aquilo começa tudo em curto-circuito e a casa a arder e tal, pronto, e depois ele sai no meio do caos, não é? E diz, olha, não tem um seguro na Allstate, agora estão feitos, não é? Pronto, é um bocado essa mensagem também. Pronto, há outros anúncios deste género, mas pronto, a ideia é levar ali criar uma personagem que fica na cabeça das pessoas e que depois vai retratando vários episódios no fundo do dia-a-dia das pessoas. Umas pessoas estão lá num campo a tirar um casal a tirar umas selfies e ele, agora vou ser uma rocha e tal, e
e atira-se para cima do carro deles e o carro fica todo partido. Pronto, olha, não fizeram um seguro no Allstate, agora estão feitos. Pronto. E no fundo eu acho que passa muita mensagem, são coisas que podem acontecer, obviamente que ali estão caricaturadas, mas... E se calhar levadas ao extremo para visualizar ainda mais mas as a pessoas situação. revêem-se naquele momento, não é? Porque a primeira imagem é o dia-a-dia normal das pessoas e depois acontece aquela catástrofe que pode acontecer qualquer dia, aquilo que pode acontecer, não era claro. Ele cair em cima do carro, mas era uma pedra ou era outra coisa, ou era outro carro que batia e portanto eu acho que é uma forma bastante criativa e com humor e que as pessoas retêm e eu acho que neste momento... Acho não, pelo que tenho lido, esta personagem está mesmo a fazer história, não é? Portanto, os americanos conhecem e revêem-se naquilo e eu acho que é bastante interessante. Boa. Olha, fala-se muito em top of mind. Como é que se mantém uma seguradora na cabeça das pessoas de forma insistente, mas não invasiva? É assim, hoje em dia, pronto, com as redes, antigamente era um bocado mais difícil, não é? Porque nós tínhamos a televisão, não é? Tínhamos para aí um meio e meio, na prática. Um meio e meio, não é? Que era a televisão e a rádio, pronto, a televisão era e o meio era a rádio, algumas pessoas também ouviam a rádio, e portanto eu acho que era difícil chegar às pessoas. Pronto. E eu acho que hoje em dia é muito mais fácil chegar a muita gente e até por custos muito mais baixos. Mas por outro lado, eu acho que as pessoas também não estão tão disponíveis para ouvir um conteúdo muito demorado. As pessoas querem ver coisas de 10 segundos, não é? Ninguém está mais do que 10 segundos a olhar para o mesmo conteúdo. E portanto eu acho que isso cria um desafio para os criadores de conteúdos, não é? Que no fundo têm que criar conteúdos rápidos, assertivos, que tenham por outro lado, que tenham realmente conteúdo, não é? Que sejam relevantes para as pessoas, não é? Porque as pessoas só ligam àquilo que é relevante para elas, para aquilo que é relevante em que se revê minimamente, para aquilo que no fundo lhes traz alguma emoção. Acho que a emoção é muito importante, nestes conteúdos. E por outro lado, que seja consistente, não é? Ou seja, tem que haver uma consistência entre aquilo que nós comunicamos, entre o conteúdo que nós transmitimos às pessoas e aquilo que as pessoas depois... veem ou sentem na sua experiência como cliente, não é? A sua experiência de contacto com uma seguradora, não é? Nós não podemos, se nos queremos posicionar para um segmento mais jovem, imagina, não é? Pronto, e nós também fazemos isso, não é? Estamos em festivais, estamos em esse tipo de presenças em que estamos a posicionar-nos para um segmento mais jovem, estamos nas redes sociais, como já falei há pouco, com um tipo de comunicação mais jovem. Mas por outro lado temos que ter serviços que suportem, não é? Serviços que suportem essa mesma experiência e que o jovem se reveja depois e vá à aplicação da tranquilidade, claro. Não é? E que consulte rapidamente e consiga fazer uma simulação do seguro, que vá nomeadamente ao seu agente de tranquilidade, não é? E o agente também responda da mesma forma, não é? E portanto tem que haver uma grande consistência entre a comunicação e depois tudo o que é o serviço, porque senão a pessoa acaba por criar uma expectativa que depois sai desapontado, não é? E é pior ainda, não é? Ligando um pouco o que tu estás a dizer, os parceiros como nós, já com alguma dimensão, são um meio para as seguradoras comunicarem com os clientes ou preferem parceiros de menor dimensão ou até mesmo exclusivos ou nenhuma das opções? Ou seja, na forma de comunicar, os parceiros podem ser uma extensão da vossa comunicação e se sim, quais deles é que vocês preferem? Ou não têm preferências? É como o pai, como os filhos? Não, é assim... Respondendo à primeira parte, eu acho que os nossos parceiros de negócio, repara, nós somos uma companhia essencialmente de agentes, de corretores e de mediadores, corretores e agentes. E portanto, sendo uma companhia de mediadores, obviamente que o mediador acaba por ser o nosso principal ponto de contacto com os clientes, portanto é a nossa principal meio de comunicação. Para com os clientes é o mediador, obviamente, não é? E portanto aquilo que nós queremos essencialmente, isto do ponto de vista de comunicação, mas também do ponto de vista do serviço, tudo, não é? É que o mediador seja... sobretudo altamente profissional, não é? E competente e bem formado e que conheça os produtos e só assim é que poderá ser um bom representante da General e Tranquilidade. Independentemente de ele poder ser exclusivo, multimarca. Portanto, isto será a condição base, não é? Eu estava só a tentar entalar-te aqui um pouquinho com esta parte dos exclusivos e dos multimarca. Pronto, preferencialmente eles devem ser exclusivos. Esta é a parte de cortas, não é? Não, nós não gostamos nada. Não, obviamente, assim, nós temos uma rede exclusiva significativa, não é? Portanto, e tu sabes também. Já fomos. Já alguns de vocês já foram. Começaram como parceiros exclusivos. A própria Nacional Gesto nasceu como exclusiva Tranquilidade. E não nos envergonhamos disso, né? E temos muito orgulho no caminho que fizemos. Também eu tenho orgulho na rede exclusiva e de vocês também terem
de vocês e muitos outros que hoje já não são exclusivos, porque a vida entretanto vai, Claro. vocês são corretores e não, corretores exclusivos, penso que seriam os primeiros, não é? Eu sei que não podem ser. Não, mas queremos ser mediadores profissionais e, portanto, obviamente temos bastante orgulho na nossa rede exclusiva. Temos também orgulho, nós trabalhamos, obviamente a rede multimarca domina em termos de quantidade, obviamente muito mais do que a rede exclusiva, mas como disse, nós somos uma seguradora de agentes e realmente onde nós somos verdadeiramente testados, não é? É na rede multimarca, porque os exclusivos à partida não... Pronto, são exclusivos. Acabam por não ser um verdadeiro teste, porque o multimarca, podendo colocar noutra seguradora e coloca em nós, claro. obviamente está-nos a dizer que está satisfeito com o nosso serviço, com o nosso produto e com a nossa proposta de valor. E, portanto, é o verdadeiro teste. Esse teste é mais verdadeiro que o outro. No nosso caso, nós trabalhamos com todas as companhias do mercado, temos acesso ao mercado todo, por isso vocês estão a ser constantemente testados face ao resto do mercado. Quando nos escolhem, pronto, é uma certificação e obrigado por essa certificação. Devemos ser preferenciais na vossa carteira. Olha, e existe espaço para as seguradoras fazerem branding content ou entretenimento de forma mais ousada? Não, eu acho que nós já falámos um pouco sobre isso, não é? Portanto, associar a marca a conteúdos que já existem e que sejam, pronto, reconhecidos pelo público em geral e, portanto, é importante e que desde que eles façam sentido com os nossos valores, com aquilo que nós defendemos, acho que é importante, acho que é um bom meio de comunicação estar associado precisamente a esses conteúdos. Sei lá, há pouco falei do desporto, ou não falei do desporto, mas falei dos festivais, desculpa, agora, mas falando, por exemplo, do desporto, não é? Nós somos uma seguradora que obviamente tem preocupações com a saúde das pessoas, temos seguros de saúde, seguros de vida, etc. E, portanto, queremos estar associados a um estilo de vida saudável, queremos estar associados a conteúdos de prevenção para isso mesmo, patrocinamos o desporto, nomeadamente as seleções de futebol, também a taça general e tranquilidade, E eu acho que é importante, quando estamos associados a esses conteúdos, estamos a transmitir para as pessoas que queremos verdadeiramente que as pessoas tenham esse estilo de vida saudável. Há um exemplo que eu acho bastante interessante. Eu achei bastante interessante porque aconteceu comigo e nem sequer, acho que essa pessoa nem sequer está disponível para associar a uma marca. Mas nós tivemos aí uma iniciativa já há um ano, penso eu, há 2 anos aliás, com o Pedro Anderson, que é o Pedro Anderson da SIC, que é jornalista. Sim. e que faz um podcast também, é teu concorrente neste caso, que é o Contas Poupança. E ele... é engraçado porque ele dá conselhos às pessoas, portanto, ele, no fundo ele é jornalista, ele não é um especialista em nenhum daqueles temas que ele trata, não é? É jornalista, estuda os assuntos e depois dá conselhos de poupança, de onde é que podem poupar na água, na luz, na eletricidade, no seguro, qual é o melhor banco, a melhor conta para abrir, etc. E estávamos num evento em que ele ia falar sobre este tema, não é? Onde estávamos mais ou menos 200 pessoas que trabalham em seguros, entre mediadores e colaboradores da empresa, e ele ia lá fazer uma apresentação. E de repente há uma pessoa que trabalha na parte técnica, não é lá do que estava só na regi, e disse: epá, vai ter com ele e pergunta: oh Pedro, eu preciso que você me ajude a fazer um seguro de vida. E eu: mas estão aqui 200 profissionais de seguros. Vai falar com a pessoa da poupança. E ele vai falar com a pessoa que é um jornalista, não é? No fundo não era especialista em seguros. Sim. Mas é engraçado, só para percebermos como é que alguém consegue criar esta imagem, esta confiança e pronto, ao ponto de, no meio de 200 profissionais de seguros, é a pessoa escolhida para lhe resolver o problema do seguro de vida. Nesse ponto ele é que está no top of mind daquela pessoa, não nenhuma marca... Para conselheiro de seguros, ou seja, tomar a nossa marca, não é? Poder associar-se a este tipo de conteúdos, a este tipo de pessoas, porque obviamente transmite uma credibilidade e uma confiança às pessoas que nós provavelmente, aquelas 200 pessoas não tinham transmitido. Exatamente. Pronto, estávamos a falhar em relação a ele. Olha, e qual é que foi o maior desafio na tua carreira até agora, nesta parte do marketing? Desde há 10 anos, né, que começaste. mas qual foi o maior desafio na tua carreira em marketing? Não sei se foi o maior desafio, mas aquele que me deu mais prazer, e eu por acaso... É engraçado estás-me a perguntar isso hoje aqui com a Nacional Gest, porque aquilo que me deu mais prazer está muito ligado à atual Nacional Gest. Eu no ano 2000, mais ou menos, 99, 2000, arranquei na Tranquilidade com um projeto de abertura de lojas
franchisadas para os gestores de seguros, não sei se diz alguma coisa assim. Sim. E pronto, e a pessoa com quem eu fiz o piloto e pronto, e que me ajudou muito nesse tempo, porque era o nosso melhor gestor de seguros na altura, chama-se Cláudio Gonçalves, não sei se e esse senhor é que comigo abriu a loja da Quarteira, não é? Que foi a nossa primeira loja franchisada nesses termos E a nossa primeira loja também. E foi a vossa primeira loja, eu não sei se ainda é a vossa sede ou não. Sim. Pronto, e é a vossa sede. Portanto, o meu, não sei se foi o meu maior desafio, mas foi aquele que me deu mais gosto de fazer. Pronto, e tem tudo a ver com comunicação. Aliás, as lojas, não é? Também são um meio de comunicação importantíssimo, sim. Não é? E vocês sabem que também tem algumas, não é? Sim. E, portanto, mais de 10. Menos de 40, mais de 38. Olha, e que mito sobre seguros é que gostavas de ver desaparecer? Qual é assim o mito que existe sobre seguros e que tu achas que... Não, há uma coisa que eu não gosto muito de ouvir, confesso, que é o seguro é caro. Porque... Isso é sinónimo que não sabe o que é que está... Pronto, não conhece o produto. Sim, sim. Para dizer que é caro ou barato. Pronto, estás a dizer que a culpa é do cliente, mas a culpa é tua porque não soubeste vender. Olha, eu defendo muito isso, que é a culpa é 100% nossa dos clientes não terem o conhecimento do que é que estão a falar. Porque quando eles dizem é caro, mas é caro relativamente ao quê? E o que é que o outro tem que este não tem, ou o que é que este tem que o outro não tem? A responsabilidade é 100% nossa enquanto distribuidores quando se houve uma resposta dessas. Mas no fundo era isso que eu estava a dizer, que era como é que nós não conseguimos valorizar nós, seguradoras e os mediadores, como é que não conseguimos valorizar o produto para alguém dizer que o seguro é caro? Para alguém que compra um carro de 100 mil euros... dizer Exato. Que 500 euros é muito pelo seguro, ou 1000, ou o que for, porque depois o gajo espeta, o carro rebentou 100 mil euros e está a discutir os 500 euros do seguro. Eu logo no início, quando comecei, em 2005, tive uma situação que fiquei, entre aspas, chocado, que foi exatamente isso, comprei um carro a 40 mil euros, a pronto, eu fui até com ele para fazer o seguro ao stand, vi ele a passar o cheque e depois quis contra terceiros porque o seguro era caro. Ou seja, 600 euros era caro, 40 mil não era caro e quis pagar 200. Mas pronto, isso aí é o que Foi um teste, conseguiste ultrapassar isso? Não, fiquei um bocado traumatizado com isso. Não, é verdade, nós não conseguimos valorizar. Sabes que houve uma vez também num evento, sabes que eu às vezes vou falar em público. Tu também tens muito essa coisa dos eventos, não é? Já, parece. Sim. Acho como eu. E eu estávamos numa coisa de vinhos, não é? E eu resolvi fazer ali uma analogia aos vinhos, não é? Porque uma coisa que acontece é que o seguro tipicamente tem que ser o mais barato possível e o vinho muitas vezes é ao contrário. Epá, isto vinho é caro, isto vinho é bom, não é? Pronto, e eu sempre tive na altura fiz essa analogia, pronto, e foi engraçado porque eu fiz isso com algum humor, não é? E muita gente hoje em dia, de vez em quando, me lembra isso. Pronto, achei, mais uma vez, só para reforçar aquela ideia de que o humor fica mais na cabeça das pessoas do que às vezes ter uma conversa mais séria. Mas é isso que eu acho que nós não estamos a conseguir fazer. E quando nos comparamos, por exemplo, com o vinho, porque é que aqui o mais importante é o preço e no vinho o preço até é um fator que valoriza quase o produto. Distintivo pela positiva e não pela negativa. Há aqui alguma coisa que nós não estamos a fazer bem, não é? Concordo plenamente. Olha, e para terminar, gostava que terminasses esta frase: o seguro morreu de velho, mas se morresse novo, não é? Tínhamos-lhe pago a casa e tínhamos deixado um capital para os filhos acabarem os seus estudos, não é? Boa. António, chegamos ao fim, obrigado. Terminamos mais um episódio do podcast O Seguro Morreu de Velho e fiquem a aguardar pelo próximo. Obrigado.